Oi, gente, eu sou Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Continuando aqui a parte 3 da administração de medicamentos. Esse livro aqui é o Fundamento de Enfermagem da Potter, né? É uma mulher, a Potter. E aí, nos vídeos anteriores, a gente viu alguns conceitos farmacológicos, viu a farmacocinética, então a gente viu as fases da farmacocinética, que são absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Agora a gente vai ver os tipos de ação do medicamento. Então, os medicamentos eles variam consideravelmente no modo e tipo de ação. Os pacientes não respondem sempre da mesma forma às doses excessivas de medicamento. Às vezes, o mesmo medicamento pode gerar diferentes respostas em diferentes indivíduos. Por isso, é essencial que as enfermeiras compreendam todos os efeitos que o medicamento pode exercer no paciente. E aí, o efeito terapêutico é a resposta fisiológica esperada ou previsível causada por um medicamento e cada um possui o seu efeito desejado. Por exemplo, a nitroglicerina é utilizada para reduzir a carga de trabalho cardíaca e aumentar o aporte de oxigênio para o miocárdio. Já alguns medicamentos podem ter muitos efeitos terapêuticos, como por exemplo a prednisona, que é um esteroide utilizado para reduzir inchaços, inibir inflamação, reduzir respostas alérgicas e prevenir a rejeição a órgãos transplantados. O conhecimento sobre o efeito terapêutico esperado em cada medicamento permite ao profissional orientar o paciente e avaliar precisamente os efeitos desejados. Além dos efeitos terapêuticos, existem os efeitos colaterais ou adversos. Os colaterais são os efeitos secundários e não evitáveis produzidos durante a administração de doses terapêuticas usuais. Então, você já administra aquele medicamento sabendo que tem aquele efeito colateral. Esses efeitos eles podem ser inócuos, ou seja, que não vão causar nenhum mal, ou podem ser lesivos. Alguns hipertensivos, por exemplo, levam à impotência masculina. Então, se os efeitos colaterais forem suficientemente graves para negar os efeitos benéficos do medicamento, o médico pode interromper o tratamento. Então, deve ser avaliado o risco-benefício daquele medicamento, né? Se o benefício superar o risco, aí sim ele deve ser administrado. Com frequência, os pacientes param de tomar medicamento por causa dos efeitos colaterais. A gente sabe, por exemplo, que os antirretrovirais têm vários efeitos colaterais, mas que o benefício vai superar o risco. Os efeitos adversos são respostas graves não pretendidas, indesejadas e frequentemente imprevisíveis à medicação. Então, é diferente efeito colateral de efeito adverso. Então, toda medicação ela pode levar a consequências indesejadas, como, por exemplo, se um paciente vier a entrar em coma após a ingestão da dose prescrita. Infelizmente, esses efeitos adversos são geralmente imediatos, mas em alguns casos podem demorar de semanas a meses para aparecer. A detecção rápida é a chave e, quando ocorrer, deve-se suspender a medicação imediatamente. E os efeitos adversos devem ser relatados à FDA por meio desse programa, mas isso aqui é nos Estados Unidos. Os efeitos tóxicos, então, alguns medicamentos, alguns remédios, alguns fármacos, eles podem ocasionar efeitos tóxicos que desenvolvem-se após a ingestão prolongada do medicamento ou quando ele se acumula no sangue devido ao metabolismo ou excreção ineficientes, e aí quantidades excessivas de medicação no organismo podem ser letais, dependendo do seu tipo de ação. Os níveis tóxicos de morfina e opioides, por exemplo, podem levar à depressão respiratória e morte, e os antídotos estão disponíveis para tratar tipos específicos de intoxicação medicamentosa, como o Narcan, por exemplo, que é utilizado para reverter os efeitos da intoxicação por opioides. Além desses efeitos, existem as reações idiosincrásicas, que os medicamentos podem provocar efeitos imprevisíveis, que é chamada de reação idiosincrásica, na qual o paciente reage em excesso ou de forma deficiente ou diferente do normal ao medicamento. Por exemplo, uma criança que recebe um antihistamínico pode ficar extremamente agitada ou inquieta ao invés de sonolenta, e nem sempre podem se prever essas reações idiosincrásicas nos pacientes. Além disso, também podem haver as reações alérgicas, que também é outro tipo de resposta imprevisível, uma vez que o paciente
pode se tornar imunologicamente sensibilizado à dose inicial de um medicamento e com a administração repetida, o paciente desenvolve uma resposta alérgica ao medicamento, a seus conservantes químicos ou algum metabólito, e aí a medicação ou substância química atua como um antígeno, e aí vai deflagrar a liberação de anticorpos. Os sintomas alérgicos medicamentosos dos pacientes variam dependendo do indivíduo e da medicação. E dentre as diferentes classes de medicamentos, os antibióticos são responsáveis pela maior incidência de reações alérgicas. E existem as reações anafiláticas ou graves, que podem ser fatais e são caracterizadas pela constrição súbita dos músculos bronquiolares, edema da faringe e laringe, bem como sibilância e respiração curta. E essas reações necessitam de atenção médica imediata. Então, o paciente com histórico conhecido de reação alérgica a determinado medicamento deve evitar a reexposição no futuro, além de utilizar um bracelete ou medalha de identificação, que é utilizado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu nunca vi. Eu, por exemplo, tenho alergia de pirona e tenho um medo terrível de chegar inconsciente ou de alguma forma administrarem em mim e eu vou morrer, né? Administrar na veia, você tem uma reação anafilática e você vai a óbito. E essa medalha ela alerta, né, caso as enfermeiras e médicos sobre uma alergia, caso o paciente esteja inconsciente ou receber os cuidados médicos. Então, é bem legal isso aqui. Pena que aqui no Brasil a gente não usa muito. Quando o paciente está consciente, a gente sempre pergunta se ele tem alergia a algum medicamento. E nesse vídeo é isso. Vamos para a parte 4 no próximo vídeo, onde a gente vai ver as interações medicamentosas, as respostas à dose do medicamento. Vai ser um vídeo maior porque também vai ter vias de administração, que é um pouquinho grande. E quem sabe também não faço ainda um vídeo com os cálculos de medicamentos. Apesar de que aqui no YouTube tem muitos vídeos de cálculo de medicamento, então vocês podem dar uma pesquisada que vão encontrar, certo? E é isso, gente, por esse vídeo é só. Vamos ficando aqui com esse meu desenho que eu fiz bonitinho. Beijos pra vocês e até a próxima!